Olá, maltinha. Só aqui a acabar aqui uma coisinha. Vamos. Só fazer uma coisinha, malta. Ok. Vamos só aguardar mais uns minutinhos também. Não estou a fingir que estava. Estava só a aguardar uns minutinhos. Pronto, malta. Estamos só à espera. Entretanto também começámos. Ainda está a chegar gente, entretanto também. Obrigado, bro. Ok. Pronto, exatamente. Começar então. Olá. Olá, Tudo bem? tudo bem, obrigada. Ora, consegues ouvir bem, certo? Consigo, super. Ok, ótimo, excelente. Pronto. Também já estava só aqui a aguardar, que portanto também estava a chegar mais malta também. Pronto, exatamente. Se calhar também podemos começar, porque já são 3 horas também. Pronto, vou só começar aqui também por uma introduçãozinha também para as pessoas que não nos conhecem. Pronto, o Já Te Explico é uma associação juvenil. Somos constituídos, na nossa grande parte, por estudantes universitários. E aquilo que nós fazemos é que damos explicações a crianças do 5º ao 9º ano, crianças algumas essencialmente têm dificuldades socioeconómicas, e além dessas explicações que damos, fazemos também algumas atividades com elas, seja mensalmente, ou 2 em 2 meses, ou 3 em 3. E essas atividades podem ter várias vertentes, podem ser de cariz social, cultural, ou mais lúdico, ou até ambiental. Pronto, o nosso objetivo é também dar oportunidade a essas crianças de vivenciarem e experienciarem outras coisas, se calhar de outra forma não tinham essa possibilidade. Além disso, também, pronto, a nossa adaptação a este novo paradigma, o que nós temos feito é que temos dado explicações através da internet também, e por isso também tem corrido bem, e obviamente depois quando isto voltar à normalidade, também nos vamos voltar à rotina habitual. Pronto, só para terem uma ideia, estes diretos estão incluídos no nosso projeto Dar Duas Treta, que já tem acontecido ao longo do mês de maio. Este vai ser o 10º direto, em que nós o que estamos a abordar é essencialmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU, sendo que estes objetivos têm vários âmbitos também, desde ensino, saúde, ambiente, entre muitas outras coisas. E hoje estamos aqui para falar do objetivo número 12, que é a produção e consumo sustentável. Pronto. Como convidado, como vocês podem ver também, temos aqui a Catarina Barreiros. Pedia só que então fizesse uma introduçãozinha também para a malta te conhecer e para falarmos um bocadinho também. Ok. Então, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. A vossa missão é incrível e super obrigada. O meu nome é Catarina Barreiros, tenho um projeto chamado Zero, onde faço investigação na área da sustentabilidade e comunicação. Comunico essencialmente aqui para a minha comunidade no Instagram, se tiver aqui alguém, olá malta. E comigo através de um podcast, que é o do Zé, e através do meu site. Essencialmente o que eu tento fazer é desmistificar um bocadinho as dúvidas que existem sobre a questão da sustentabilidade, ou tentar explicar os problemas que às vezes são mais complexos do que aqueles que nós achamos que são, não é só o bambu ou o plástico, existe aqui todo um rol de situações que é preciso construir. E pronto, é isso que eu faço, investigação e comunicação na área da sustentabilidade. Exato, obrigado. Não sei, eu estou a ouvir um bocadinho mal. Espero que sim, acho que
que é da internet, não sei. Mas espero que seja pontual. Ou seja, que, pronto, acho que pá, eu consigo ouvir, mas de vez em quando dá assim umas pequenas falhas, mas espero que melhor. Também se... Vou para outro É? sítio, espera. Vou para outro sítio. Ok, com certeza, com certeza. Vão ver a minha estante da sala e tal, mas acho que Não é há mais problema. fácil. Acho que é mais fácil se eu vier para aqui. Ai, Assim, mas não aqui eu estava, não tenho. não era muito problemático, mas assim é mais para se conseguir, para ser mais Sim, eu fácil. costumo dar workshops aqui, portanto pode ser que aqui seja melhor. É melhor aqui? Creio que sim, mas pronto. Mas também, se entretanto voltar a falhar ou assim, eu também te digo. Pronto. Começando pelo objetivo concreto, ou seja, o objetivo número 12, da produção e consumo sustentável. Neste objetivo, vou só dizer aqui algumas medidas também que a ONU também procura. Procura que até 2030 consigamos reduzir para metade o desperdício de alimentos per capita ao nível mundial, seja do retalho e do próprio consumidor. Reduzir também o desperdício de alimentos ao longo das cadeias de produção e de abastecimento, porque, como nós sabemos, também é um meio também de atingir esse desperdício que muitas vezes acontece. Depois, também reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e a reutilização. Isto, obviamente, passa muito também por aquilo que nós fazemos, também a nível de mais de formação, mais de ensino e de mudança de mentalidade. E, obviamente, também a promoção de práticas de compras públicas mais sustentáveis, de um consumo mais sustentável. Portanto, eu gostava de começar aqui com uma pergunta que era como é que tu achas que cada um de nós pode começar do zero? Ou seja, se nós precisarmos de alterar muitos hábitos de consumo para reduzir a nossa pegada, em termos de impacto positivo no planeta, ou se é uma mudança gradual, ou de que forma é que achas que podemos fazer aqui uma mudança de mindset? Então, uma pergunta um bocadinho complexa, porque para efetivamente nós chegarmos aos números propostos pela ONU, tem de ser uma mudança muito drástica, ok? Mais a nível das grandes corporações, porque é mais fácil, parece, a nível empresarial, ou mais fácil não, mais rápido, ou a escala é maior quando se faz mudança a nível corporativo, mas nós somos muito mais do que as empresas, não é? Portanto, se nós todos mudássemos, então de repente o impacto que teríamos era muito superior. A questão é que a maior parte das pessoas não vai mudar, quer seja porque na pirâmide de Maslow ainda estão na parte de baixo, em precisam de assegurar a sua sobrevivência base, a sua segurança, seja porque há pessoas que não estão sequer alerta para estes assuntos. Portanto, quem está alerta devia mudar muito e rápido, ok? As boas notícias, mudar muito e rápido, se forem nas coisas que efetivamente interessam e que impactam mais, é fácil, ok? Não estamos a falar aqui de mudanças paradigmáticas do estilo de vida. Estamos a falar de coisas tão básicas como reduzir o desperdício alimentar, ok? São coisas muito, muito pontuais, são coisas muito simples de implementar, que não custam absolutamente nada e que as pessoas conseguem efetivamente mudar no seu dia a dia. Reduzir o desperdício alimentar é muito simples, é comprar de acordo com aquilo que é necessário para consumir, não comprar a mais, armazenar em condições, fazer um bom planeamento das refeições, utilizar todas as partes dos ingredientes, todas as partes dos alimentos, utilizar os restos da comida, tentar ao máximo que não vá nunca comida ou alimento, parte nenhuma dos alimentos para o lixo, ok? Porque efetivamente a ONU prevê que seja necessário reduzir para 50% o desperdício alimentar, mas a verdade é que hoje em dia os números de desperdício são mais elevados ainda. Nós estamos a desperdiçar cerca de 2/3 da comida que produzimos, ok? Ainda mais de metade da comida que produzimos. E nós podemos até achar que isto é uma questão que está na parte do produtor, mas 30% deste desperdício na Europa está do lado dos consumidores, está na casa. Por isso, temos muita responsabilidade sobre esta mudança. Portanto, o consumo consciente, da maneira mais fácil e mais impactante, está em mudar o comportamento pelo desperdício alimentar. E, em segundo lugar, está em adotar uma alimentação de base vegetal, que não é uma alimentação vegan, é uma alimentação de base vegetal. O que nós todos devemos fazer é tentar consumir mais hortícolas, menos proteína animal, sobretudo de vaca, ou carne, o peixe. O peixe, se for pesca sustentável, é problemático, tem outros problemas. É estimular práticas agrárias interessantes, como, por exemplo, a silvopastorícia, como, por exemplo, a permacultura, como a agropecuária, como alguém está aqui a dizer. Portanto, nós temos de estimular boas práticas agrícolas, ok? E boas práticas no nosso setor primário. E isso
depende de nós enquanto consumidores, porque se eu deixar de consumir um produto, se 10 milhões de pessoas deixarem de consumir esse produto, de repente o mercado recebe a mensagem, não é? Queremos melhor. Exato, assim concordo com isso e também, e por acaso de realçar também aqui que se calhar a mudança parte muito do individual, ou seja, nós, as empresas, nós falamos nas empresas, mas as empresas estão constituídas enquanto coletivo por um conjunto de pessoas individuais e por isso parte muito daí e concordo muito com isso. As empresas só têm se nós comprarmos. Se de repente virem que não há mercado, eles mudam. Portanto, nenhuma empresa vai subsistir sem consumidores. Exatamente, ou seja, é um bocadinho de todos, é porque mesmo as próprias empresas, quem lá está também é consumidor de outras coisas ou mesmo da própria empresa, ou seja, é essa mudança de mentalidade e pronto, exatamente. Queria só aqui também perceber que, pronto, já foste uma consumidora de fast fashion e gostava de perceber se até agora esta mudança para o mundo digital e que tem sido também agora enfatizada por este novo paradigma, ou seja, também tem sido um incentivo à compra através do digital, se isso resolve um bocadinho o nosso problema na indústria, a nível da poluição e de todo esse desperdício, se resolve alguma coisa, ou seja, se apenas produzimos aquilo que precisamos. Então, o que estamos a ver a nível de transporte, a nível de produção, é os setores, há setores claramente mais afetados do que outros, por turismo e necessariamente a moda não está a ser tão afetada por isto como seria de prever, embora as pessoas estejam a fazer compras mais online. O online sempre funcionou muito bem na moda e continua a crescer. Mas o que temos visto a nível de poluição e de transporte, como estamos mais em casa, nós assistimos a uma diminuição muito considerável dos gases de efeito de estufa associados ao transporte. No mês de março e no mês de abril, nas zonas afetadas pelo Covid. Portanto, começámos por ver esta mudança na China, de repente começámos a ver esta mudança no norte de Itália, que foi o mais afetado aqui na Europa pelo Covid, depois começámos a ver esta mudança nos Estados Unidos. Portanto, à medida que cada país foi tendo os seus surtos pandémicos, não é? Começámos a ver os gases de efeito de estufa associados ao transporte a baixar drasticamente nesses países. Um exemplo muito dramático ou muito claro é o da Índia, que no dia em que implementou o recolher obrigatório, tiveram uma queda de emissões de um dos gases de efeito de estufa relacionados com o transporte, como já não tinham há dezenas de anos, ok? Portanto, estamos a ver aqui uma diferença muito, muito, muito interessante a nível da diminuição dos gases de efeito de estufa por causa deste recolhimento. Outra das coisas que está a ajudar muito é a telepresença, não é? Muitas empresas já perceberam que não precisam dos trabalhadores todos nos escritórios. Portanto, há muitos trabalhadores de setores de serviços que não precisam de estar nos escritórios, não precisam de todos os dias ir e vir. Isto é bom para eles, é bom para o planeta. Portanto, esta telepresença também nos ajuda a evitar entre 1 a 2 gigatoneladas de dióxido de carbono para a atmosfera apenas entre 2020 e 2050, ok? Portanto, temos aqui várias sinergias que contribuem. O consumo não está necessariamente a diminuir em todas as áreas na pandemia. Não está. Está a diminuir algumas, mas não está a diminuir em todas. Está a mudar a maneira como consumimos. Consumimos mais online, sim. Eu até queria perguntar se pronto, nós reparámos com essa mudança nesta fase, dada esta situação da Covid-19 também, constatámos essa mudança e mesmo a nível do tráfego também, que é notório. A minha questão é se esta mudança de que as pessoas estão a criar hábitos diferentes, se isto vai ter algum impacto quando a situação voltar à normalidade. Ou seja, se quando nós voltarmos à normalidade daqui a 1 ou 2 anos, se isto vai refletir alguma mudança na mentalidade das pessoas daqui para a frente. Então, falas aqui de uma coisa interessante, o conceito de normalidade, mas daqui a 1 ano, qual é que vai ser o normal? Um novo normal, já não vai ser o normal que nós temos hoje em dia. Portanto, a normalidade, eu acredito que vai ser um equilíbrio entre o que acontecia antes e o que passou a acontecer em quarentena. Portanto, vai estar ali no meio. O novo normal vai ter necessariamente serviços mais digitais, o novo normal vai ter necessariamente mais teletrabalho, o novo normal vai ter necessariamente... Portanto, este conceito de normalidade, se pensares a 2 anos, em 2 anos nós instauramos uma nova normalidade, não é? Nós somos cheios de rotinas, para ter uma nova rotina. Portanto, na realidade, tu não vais ter um regresso a 2020, mas vais ter um novo paradigma de vida. E se calhar nós somos uma geração muito privilegiada porque nós assistimos a esta transição. Nós somos a geração do antes e do depois Covid, em que antes nós passávamos 2, 3 horas por dia enfiados num carro
no trânsito para chegar aos sítios onde queríamos ir. E a partir de agora já temos acesso a produtores que entregam em casa, já temos acesso a pequenas marcas que entregam em casa. As próprias marcas já perceberam que lhes dá muito mais não ter uma loja física e de ter uma boa loja online. Claro que depois há questões de marketing associadas e às vezes é necessário ter loja física, outras vezes não, mas nós começámos a perceber que o potencial do online é muito maior do que aquelas pessoas que eram mais céticas do assunto. Estamos a falar da geração dos meus pais, talvez, dos teus, já perceberam que não. E isto aqui é muito fácil. Mesmo o meu pai que tem um escritório e diz, não, eu não vou voltar a pôr a malta toda no escritório. Não preciso, já percebi que não preciso. Porque é que as marcas vão de pagar espaços comerciais e espaços de trabalho que são caríssimos no centro das cidades, geralmente, se as pessoas podem trabalhar em casa e ter só as reuniões ou em telepresença ou quando é necessário em salas alugadas ou em espaços mais pequenos, não é? Portanto, há aqui uma nova normalidade que se vai instaurar e ainda bem, estávamos a precisar dela. E foi exatamente uma oportunidade de vermos aqui coisas diferentes. De, mesmo no mundo empresarial, no mundo profissional, as pessoas verem outras metodologias de trabalho, mesmo no próprio negócio, na própria compra, que é diferente, surgiram aqui outras oportunidades de mercado também e surge aqui todo um novo mundo e toda uma nova adaptação também que pronto, estamos a viver e, como tu disseste, é a nossa geração também que passa um bocadinho pelo antes e pelo depois. E eu agora também direciono, se calhar, para aquela que é a nossa geração, o nosso público-alvo, ou seja, as crianças, se calhar, que estão até mais em contacto com este mundo digital, ou seja, se calhar para elas esta mudança, se calhar nem é tão significativa como para gerações como as dos nossos pais, e gostava de perceber, ou seja, até agora nós temos procurado, se calhar, cativar nas crianças uma política de um consumo sustentável, uma preocupação com esta vertente mais sustentável, através, se calhar, da escola e mesmo de algum tipo de formações e de algum tipo de dinâmicas na própria escola. E, se calhar, primeiro gostava de perceber se isso tem surtido, se tem feito algum impacto, e depois gostava de perceber se daqui para a frente será repensada essa estratégia. Então, atingir ou não, ir de encontro às crianças é uma das maneiras mais inteligentes de garantirmos sustentabilidade na cultura, porque são elas que convivem neste mundo. Aquilo que, portanto, em termos de funciona ou não funciona, é o que as grandes marcas fazem há anos, desde as marcas de tabaqueiras que faziam cigarros de chocolate para às marcas, ok? Portanto, sempre funcionou nós fidelizarmos os consumidores desde pequeninos. E, portanto, também sempre funcionou. Se eles estão habituados a esta nova normalidade, não é? Eles nunca viveram noutro tipo de sistema. Eles têm exigir cada vez mais soluções deste tipo, porque eles estão habituados a isso. Eles são os nativos da telepresença, eles são os nativos do mundo digital. Portanto, eles vão ter isto vai estar desde sempre. Outra das coisas que se sabe é que a educação é um dos maiores aliados da sustentabilidade. Aliás, existe um projeto que é o Project Drawdown, que contabiliza qual é o impacto de cada ação em termos de reverter alterações climáticas, e a verdade é que nós temos, em primeiro lugar, o desperdício alimentar, em segundo lugar está a Health and Education, portanto, garantir cuidados de saúde e garantir cuidados de garantir a educação. Portanto, a educação é o grande pilar para o desenvolvimento sustentável. Nós estamos a perder. Okay, Desculpa, fiquei sem net. Então, neste momento, nós temos aqui um grupo privilegiado de 50 pessoas a assistir-nos que têm acesso à internet e, portanto, fazem parte do chamado mundo desenvolvido, ou do norte global. Mas existe um sul global. E este sul global precisa de ter acesso aos nossos cuidados de educação e de saúde. Porquê? Porque no sul global as mulheres estão a ter 10 filhos de cada vez, ou numa vida, porque precisam de ajuda para cultivar as terras e porque sabem desses 10, como não têm acesso à educação e à saúde, para aí 5 vão morrer. Portanto, elas estão a ter filhos em grande escala de propósito porque precisam deles para assegurar a sua vida. Não é, o que nós queremos é um controlo da natalidade por parte das mulheres, a educação feminina é muito, muito importante, para chegarmos ao nível de desenvolvimento do norte global, que tem os problemas, porque tem os problemas de consumo social devastadores, mas que tem esta parte muito bem definida do acesso à educação e acesso à saúde. E esta parte é suficiente para não termos a crise do pico exponencial de pessoas na Terra em 2100, que muitos cientistas temiam há muitos anos, mas que já se percebeu que tendencialmente com a evolução da educação no sul global e das populações mais carenciadas,
não vai haver esta crise por causa deste sistema bem montado de educação, ok? Portanto, é muito importante o trabalho que vocês fazem e as ONGs que apoiam sistemas educativos, sobretudo femininos, também, mas também masculinos, portanto, de crianças e todos os géneros. É muito importante esse trabalho para garantir o crescimento sustentável. Exatamente, ou seja, a grande arma para a mudança é mesmo a educação. Então, é através da educação criar, incentivar esse espírito crítico de cada pessoa. Acho que desde pequena deve ser um princípio aquilo que procurarmos. E lá está, eu também me pergunto de que forma é que nós, adequando ao nosso paradigma, ou seja, no nosso país, nacionalmente, porque nós temos as nossas crianças, que são daqui, são do país e da zona local, eu gostava de perceber de que forma é que nós podemos, enquanto pessoas individuais, enquanto contacto que nós temos com estas crianças, incentivar a este tipo de cuidados, a este tipo de preocupações, porque se calhar elas já estão um bocadinho saturadas de ver este assunto. Eu sei que nunca é demais e nunca deve ser demais, mas isto provavelmente pode acontecer, podem ter esta interpretação, e gostava de perceber de que forma é que nós, no contacto, conseguimos transmitir essa ideia e o valor dessa ideia. Há uma coisa ótima em relação às crianças, que é, se nós apelarmos ao coração, elas são muito mais sensíveis do que os adultos. Não existem todos os outros problemas que os adultos põem em relação a uma mera informação que lhes é dada. Se nós dissermos às crianças, olhem, quando nós estamos a comer peixe, que é pequenino, é um peixe que ainda não chegou a adulto, ainda não teve filhos, significa que não vão ter peixinhos no mar e que, portanto, nós daqui a peixinhos no mar, o que significa que vamos deixar de poder comer. Isto para uma criança é muito claro. Ok, então eu não vou comer peixinhos pequeninos. Para um adulto é, mas eu gosto tanto de jaquinzinhos, eu gosto tanto de, não é jaquinzinho, sim, se calhar, não sei como é que se chama. Quer dizer, sim, mas eu não estou disposto a abdicar desse pequeno. As crianças não têm estas questões que os adultos têm. Ou têm. Claro que não é pôr-lhes sentimentos de culpa em cima, nada disso, mas é explicar-lhes exatamente o que é que está a acontecer. Eu cada vez que vejo alguém falar com crianças idiotas, parte-se-me o coração, porque as crianças percebem muito melhor do que muitos adultos. Porque não ligam o complicómetro, não é? Eu vou explicar-lhes, olhem, esta camisola é a camisola da Zara, seja. Mas essa camisola está a um valor que, efetivamente, tu, se calhar, até com o teu pequeno dinheiro consegues comprar, mas eu vou-te explicar porquê. É porque existe uma criança igual a ti, no outro lado do mundo, que, em vez de estar a brincar com os amigos e em vez de estar a ir à escola, está numa fábrica o dia inteiro e é obrigada a trabalhar. E às vezes chora porque tem fome e ninguém lhe dá de comer porque ainda não fez o número de camisolas necessária. Chora porque era mãe, mas a mãe está a trabalhar e também não pode dar colo. Portanto, se explicarmos muito bem aos miúdos o que é que está a acontecer, porque é o que está a acontecer, eles muito rapidamente percebem, não, calma, esta camisola do Mickey não vale o colo da minha mãe, percebes? Eu não tenho aqui se eu posso ter esta camisola e o colo da minha mãe, para outros meninos não terem o colo da mãe, então eu não quero esta camisola. Porque isto toca-lhes muito ao coração, não é? Portanto, são estas questões para as crianças são super simples. Ou dizer a uma criança que, por cada vez que ela está a mandar vir alguma coisa de muito longe, estás a fazer fumar o planeta Terra, está a ficar com os pulmões muito, muito estragados. O que significa que um dia tu não vais conseguir respirar bem, porque tu respiras o ar que a Terra deita fora. Então, quando tu inspiras, estás a inspirar coisas que te fazem mal, e isto pode fazer com que daqui a muitos anos haja meninos que não conseguem respirar. E meninos que não têm acesso a cuidados de saúde, como um hospital, em que tu não consegues, que não vão conseguir respirar e que vão morrer por causa disso. Isto é a realidade. Isto não há... Claro que não é assustar as crianças. Também podemos tentar abordagens antes de, ok, então, isto está a correr um bocadinho mal. Vamos arranjar maneiras de utilizar o que temos para fazer coisas giras. Vamos ensinar as crianças a fazer hortas. As crianças adoram tudo aquilo que possam cultivar e cozinhar. Eu acho que é sempre... Há uma Instagram que eu sigo, que é a Leonor Cício, que tem um blog na cadeira da Papa, e ela é muito a favor da autonomia dos miúdos. E eu sou super a favor dessa autonomia, porque dá muito trabalho aos pais ao início pôr filhos autónomos e filhos que cozinham Mas as crianças que sabem cozinhar uma sopa são crianças que facilmente comem uma sopa, porque ficam orgulhosas de terem feito uma sopa. Portanto, os miúdos gostam sempre daquilo que sabem fazer e que conseguiram fazer. Portanto, é muito mais fácil convencer uma criança através de coisas que eles fizeram. Eles vão ter todo o orgulho em utilizar as coisas que fizeram. Portanto, ensiná-los a reutilizar é fazer com que eles o reutilizem mesmo. Não é como nós, que de repente eu reutilizei este saco agora, ou esta coisa, um canteiro, mas esteticamente eu gostava mais de ver aqui um canteiro que vi na Zara Home. As crianças não têm isso. As crianças querem usar
aquilo que orgulhosamente fizeram. Se calhar muitas vezes até aquela recompensa a curto prazo, ou seja, a criança olha muito para aquilo, fez uma coisa bem e se calhar gosta de ver aquilo aplicado e passa muito por esta também, por nós conseguimos passar isso para elas, ou seja, esta valorização de uma coisa que se calhar tem outra consequência, ou seja, se calhar uma mudança de comportamento, conseguimos se calhar estimular uma mudança de comportamento na criança através de uma pequena atitude, apelando à parte emotiva e apelando à valorização da própria criança e daquilo que ela faz. Não é? Mas tipo, crianças muito Desculpa. pequeninas, sobretudo para os mais... Isso. Sim, sobretudo para os mais novos. Os mais novos não nos podes dizer propriamente que há crianças a morrer do outro lado do mundo porque eles querem uma camisola, não é? Porque traumatiza-os um bocadinho. Mas podes fazer exatamente isso, que é incentivar aquele imediato de satisfação de uma coisa que vem do fruto do trabalho deles e da criatividade deles. Isto tem vantagens de todos os níveis. Usa a criatividade, utiliza os objetos, crias adultos com as suas questões. Portanto, eu acho que as crianças são o sítio para onde devemos começar a mudar mentalidades. Sim, concordo com isso e acho que nós também passa um bocadinho também por nós, temos este contacto com a criança, estimular isso. E lá está, já falámos aqui se calhar um bocadinho de como mudar a própria criança por esta comparação um bocadinho com as consequências, tornar as consequências mais próximas da própria criança, porque senão ela não vê o verdadeiro impacto e o verdadeiro efeito daquilo. E agora a minha questão é, em relação aos próprios pais, porque às vezes os pais se calhar até podem ser a grande limitação para a própria criança. E de que forma é que nós, se calhar até pode ser através da criança, muitas vezes porque os pais também têm aquele amor pela criança e se calhar até fazem uma coisa por causa do filho e porque o filho até disse, e se calhar até fazem isso com esse motivo. Mas de que forma é que nós conseguimos explotar este sentimento nos pais? Então, a experiência das escolas diz que os pais são pressionados pelos filhos e não ao contrário. Ou seja, nós pressionamos os pais. E como é que podemos integrar os pais no que fazemos com os filhos? No caso das escolas, ou no caso do vosso caso, que trabalham diretamente com as crianças, é levar coisas para casa que os pais façam com eles. Ou seja, dizes a uma criança, ok, agora vamos ensinar a fazer reciclagem. O teu trabalho de casa esta semana vai ser fazer um vídeo de 2 minutos a explicares ao teu pai como é que se faz a reciclagem e ele tem, e depois todos juntos aqui na sala vamos ver as dúvidas que os pais têm e vamos ajudar a respondê-las. Estás a criar aqui uma ligação, não estás a dar trabalho para os pais não têm aqui trabalho extra nenhum. Os pais, no fundo, estão a fazer o papel do advogado do diabo, quer dizer, pois, mas eu não sei fazer isto, não sei fazer isto. E tu has de saber responder e ensinar a criança a responder aos pais. Porque uma das coisas que me dizem muito é, ok, mas eu vivo em casa dos meus pais e como é que eu faço? O que eu digo sempre é dar o exemplo nas coisas mais básicas. Se calhar dizes a uma criança, olha, se vires a mãe a cozinhar e deitar fora as cascas da batata, sugere fazer, vou dar um livro de receitas, ou 3 receitas, ou que seja, podes fazer com aquilo que tu vês que os teus pais estão a descartar. E depois tu sugeres aos pais que fazerem. Com as cascas da batata, podes pôr no forno e fazer batatas fritas. E são batatas fritas, tipo, qual é a criança que não gosta de batatas fritas, não é? Ainda por cima, e depois as crianças fazem, vocês podem sugerir fazer uma fotografia em casa com a família a experimentar as batatas fritas e aqui estamos já, os pais até percebem que é uma maneira de calar, entre aspas, porque os pais não têm muita paciência de, pronto, bem, queres comer batatas fritas, comes essas feitas no forno, olha, tu que desta ideia daquela vez, lembra? Os miúdos são super valorizados, para os pais não dá quase trabalho nenhum, e pouco a pouco isto começa a enraizar nas. Ou seja, é revertermos aqui um bocadinho, ou seja, as crianças também passarem algum conhecimento aos pais, que se calhar também eles de certa forma posterior às vezes podem apresentar se calhar uma mentalidade mais conservadora, mas com a própria criança têm aquela sensibilidade de fazer o esforço por perceber e aplicar, e por acaso é uma boa tarefa, um bom desafio para as próprias crianças e aí por acaso foi um ponto muito positivo. Começar por aí, se calhar passa muito por começar pelas próprias crianças, que na verdade são o futuro, ou seja, quem vai estar cá para o futuro são as próprias crianças, e cada vez mais, ou seja, tipo, quanto mais novo for, mais no futuro será. E por isso também passa muito pela essa própria educação e por incutir neles essa mentalidade e também, essencialmente, eles não desistirem. Porque se calhar uma vez até contactam os pais e tentam falar disso com os pais, só que à primeira ou à segunda até pode não resultar e é conseguir cativar essa resiliência
nos próprios miúdos também. E Que acho que também faz muito sentido. quando funcionar uma vez, eles vão se tornar crianças que sabem que a sua voz é ouvida. Isso é muito importante para tu. Coisas tão simples como chegares a uma idade adulta e decidires votar. É saber que a tua voz é ouvida e saber que as tuas opiniões são tidas em conta, primeiro no teu núcleo familiar e a seguir na sociedade. Portanto, é muito importante para criar adultos seguros de si e com vontade de mudar o mundo, é dizer-lhes, enquanto são pequeninos, sim, tu podes mudar o mundo. E estás a mudar o mundo em que tu vives neste momento, estás a mudar o mundo à tua volta, estás a mudar a tua casa, estás a mudar a tua família. Tu já impactaste estas pessoas, não é? E isso dá-lhes para além do sentido de responsabilidade muito grande, dá-lhes um sentido de pertença, um sentido de ser ouvido, que é muito importante para as crianças também. Sim, e mesmo por esta questão de ser diferente, pensar diferente, de ter espírito crítico para perceber o que é que está certo, o que é que está errado e conseguir expor isso. Ou seja, expor isso num ambiente familiar que se calhar não tem aquela opinião e conseguir levar isso avante, ou seja, conseguir que isso seja aplicado. Isso é de uma realização pessoal enorme e começa por esse pequeno passo em casa para depois conseguir no seu grupo de amigos, na comunidade e, quem sabe, em muitas outras coisas. E são essas pequenas atitudes que mudam muito, essa pequeno incentivo na educação. Mas, sim, eu por acaso, nós tínhamos aqui uma infinidade de temas para abordar, uma infinidade de questões para estarmos aqui a debater, só que também, pronto, por questões de mais de tempo, vou só passar agora para as questões do público que têm feito ao longo do direto. Começava por esta, que era qual o impacto do vegetarianismo ou veganismo na sustentabilidade? Não sei se disse bem, desculpa se não... Então, o veganismo é um estilo de vida, o vegetarianismo é uma alimentação. O vegetarianismo é não comer nenhum produto de origem animal, ok? Nem mel, quando acontece às ovelhas. Então, o impacto do vegetarianismo. Os alimentos de base vegetal são os alimentos que têm menor impacto a nível de produção no ambiente. Nós estamos a fazer, é uma via indireta de nos alimentarmos a nós, que tem um maior peso ambiental, porque tens de fazer os campos de soja para alimentar as vacas, nós comemos as vacas, que também andam em solos e também comem água, também bebem água, portanto, se formos ver em termos de pegada hídrica, o consumo de carne de vaca anda nos 15.000 litros por quilo, ok? É pesadíssimo. Não há nenhum... Em termos vegetais, a pegada é muito, 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 muito inferior, ok? Portanto, uma alimentação vegetal tem uma vantagens de, número 1, menos emissões de metano para a atmosfera, porque os animais ruminantes, como as vacas, emitem muito metano, que é um dos gases mais pesados a nível do efeito de estufa. Tem menos pegada hídrica, ou seja, conseguimos ter o melhor consumo e melhor gestão dos nossos de água, os nossos hídricos. Tem menos ocupação de solo, o que vai dar origem a solos mais férteis no tempo. Agora, não significa que nós tenhamos todos de ser vegetarianos ou todos de ser veganos para o planeta funcionar em harmonia. Significa é que nós temos de reduzir drasticamente o consumo que fazemos de proteína de origem animal, ok? Eu escolho não comer carne nem peixe. Escolho porque eu sei que muitas pessoas não vão fazer esta transição. Mas há pessoas que não conseguem. Então, eu recomendo lerem um estudo da Eat Lancet sobre é uma comissão que foi feita mesmo para responder a esta pergunta, que, por exemplo, diz que em relação à carne vermelha nós devíamos comer o máximo de 14 gramas por dia. Um bife de carne de vaca comido num restaurante anda à volta das 200 gramas. Nós estamos a falar de a cada 20 dias comer um bife, a cada 15 dias comer um bife de vaca. Portanto, fora isso, temos de fazer uma alimentação vegetal ou com peixes ou com carnes mais pesadas para o ambiente. Portanto, a alimentação vegetal, segundo o projeto Drawdown que falei ao início, nós temos em primeiro lugar reduzir o desperdício alimentar, em segundo lugar a alimentação e em terceiro lugar a fazer uma alimentação de base vegetal. Ok? Em termos de impacto. Sim, obrigado também desde já pela resposta e se calhar é muito isto que fomos falando, que era falta aqui também esta consciencialização das pessoas para conhecerem isto e para realmente conseguirem tomar uma decisão quanto a si próprio, reconhecendo obviamente as necessidades de cada um e as dificuldades, limitações que cada pessoa tenha, mesmo nos próprios gostos e assim, também acaba por às vezes ser mais complicado. Também foi isso que tu também referiste. Passo aqui só aqui à próxima questão. Que diz, já pensaste em fazer workshops para crianças relacionado com a sustentabilidade? Ou seja, o seguimento é o que seria importante abordar neste caso. Nos temas. Já pensei, sim. Acho que é necessário ver estes programas com as escolas diretamente. Eu acho que fazendo workshops, na minha plataforma eu não tenho muitas crianças nem
mais com crianças. Tenho alguns, mas não tenho muitos. Eu acho que o ideal era alguém que fosse às escolas dar até porque eu própria tenho uma criança de 8 meses, mas já pensei. E acho que o importante abordar é a importância de ir reutilizar, reciclar, compostar, ensinar as técnicas fáceis de reciclar, técnicas fáceis de utilizar, explicar-lhes o impacto. Estou a ver um bocadinho mal. Desculpa, não sei se estás. É que eu estou com a Desculpa. net cheia, não sei o que é que se passa. A minha net está tipo super elevada, mas pronto, vamos lá tentar outra vez. Aqui também é uma pé do router. Posso ter sido eu também. Não sei. Acho que há mais pessoas aqui a dizer isso. Ok. Mas basicamente acho que temos de ir a ações muito concretas com as crianças, ok? Vamos ter de ensinar como é que se pode reciclar bem. Vamos ter de ensinar. Olha, peraí, dê-me 2 segundos que eu vou tentar pôr aqui uma coisa na net. Com certeza. Eu também vou só resolver aqui uma situação. Já me ouvem melhor? Conseguem me ouvir melhor agora? Eu estou a ouvir, mas depois não sei se à medida que vais falando se pode falhar. Mas eu pelo menos estou a ouvir melhor. Boa. Ok. Portanto, tentar ações muito concretas de reutilização, reciclagem, ensinar a compostagem às crianças. As crianças adoram bichos da seda, por isso não há como não gostarem de vermicompostagem, ok? Portanto, elas vão ficar super divertidas. Ensinar a reutilizar alimentos, portanto, ser muito prático nestes workshops, ok? Sim, exato. E estes workshops também pode ser interessante repensar aqui numa estratégia mais digital, também como fomos falando. Poderá ser aqui alguma coisa com dinamismo e com este grau de continuidade, ou seja, se calhar atribuir à criança um sentido de incentivar a que ela faça alguma coisa em casa para mostrar no dia a seguir, para mostrar numa próxima situação. Isso. Essa concretização também pode passar muito por aí. Pronto, vou fazer agora aqui outra questão também, que é como é que nós, enquanto associação juvenil, com um forte papel na formação das nossas crianças, podemos introduzi-las a este tema e começar a consciencializá-las para a sustentabilidade. Exatamente, uma boa questão. Então, basicamente, eu diria, para se informarem muito bem acerca de, eu posso ajudar-vos, no que quiserem, acerca do impacto de cada ação e dizer mesmo às crianças essas ações e dar-lhes ferramentas, mesmo feitas, tipo um PDF, uma imagem, uma coisa assim muito simples, que lhes diga se em vez de utilizares 10 quadradinhos de papel higiênico, utilizares 5, estás a reduzir para metade o número de árvores que são abatidas. Pronto, dar-lhes coisas muito concretas, com dados por trás, a dizer o que é que eles estão a poupar. E depois ajudá-los a fazer uma espécie de mapa em que possam dizer, ok, eu hoje fiz isto, amanhã fiz aquilo, durante X dias fiz isto. Qual foi o meu impacto total? Tipo um mapa do mês, em que eles põem a quantidade de vezes em que pouparam água no banho, a quantidade de vezes em que aproveitaram cascas de batata para fazer batatas fritas no forno, a quantidade de vezes que reciclaram. Portanto, explicar-lhes quantas vezes é que já fizeram ao fim do mês e qual o impacto que isso é no ambiente. Desde já também agradecer por essa disponibilidade, quer pela resposta, mesmo para nos ajudar nesse sentido. Mas lá está, então, mais uma vez me parece que passa muito por ser específico nas coisas e se calhar não ser tão geral, porque é se calhar um pensamento mais abstrato que é mais difícil das crianças absorverem. E se calhar partir do particular para o geral e depois através disso muda-se a mentalidade com alguma gradualidade também nesse sentido. Agora aqui outra questão da Ana Inês, que é, em 2017 Portugal não reciclou 75% das embalagens de plástico utilizadas. O que é que achas que poderia ter sido feito para diminuir este valor? Ou seja de nível de legislação, seja mesmo apelo aos consumidores, ou qualquer outro tipo de atividade, projeto, seja o que for. Então, este valor ainda é mais assustador se nós pensarmos que aqui estamos a falar apenas de embalagens recicláveis. Existem muitas embalagens de plástico não recicláveis que nem sequer são contabilizadas para esses 65%, ok? O que é que pode ser feito? Primeiro, tem de haver necessariamente um incentivo às empresas de redução ou de responsabilização pelos resíduos. As empresas já pagam para entidades como a Sociedade Ponto Verde e tudo mais para garantir a gestão dos resíduos, mas depois não são efetivamente reciclados. E isto é um problema, a meu ver, existe em 2 lados, que é em 3 lados, do lado do Estado, do lado das empresas e do lado dos consumidores.
Precisamos de empresas mais responsáveis, precisamos de um Estado que efetivamente aloque os recursos de maneira correta, porque as empresas pagam para a gestão dos resíduos e ela não está a ser feita, e precisamos de cidadãos mais informados. A questão é, um bom sistema de triagem, há dois sítios grandes onde se pode investir. Ou nas centrais de triagem, na separação, ou na comunicação e na responsabilização para a reciclagem, para os consumidores. Nós não temos dinheiro, nem para uns nem para outros, mas andamos a tentar fazer os dois. Portanto, ou alocamos o budget de um lado, ou alocamos do outro, porque fazer a meio gás em todos os lados não está claramente a funcionar, nós estamos muito longe de atingir as metas europeias, ok? O que é que nós temos de fazer? Diria eu, explicar às pessoas que antes de reciclar, existe recusar, existe reutilizar, ok? Existe todo um número de coisas que nós podemos fazer, reutilizar, recusar ai, como é que é? Ai, não é reparar... Enfim, olha, estás a varrer. Mas existem muitas coisas que podemos fazer antes de chegar à reciclagem. Eu posso dizer que reciclo muito pouco porque eu produzo muito poucos resíduos. Portanto, aí é que está o grande cerne da questão. Nós podemos efetivamente fazer poucos resíduos. E agora dizem-me, sim, mas imaginem, eu consigo comprar legumes sem embalagem, mas carne e peixe não. Meus amigos, vocês deviam estar a comer menos carnes e peixes. Portanto, logo aí conseguem reduzir o impacto do desperdício alimentar, o impacto da alimentação omnívora e o impacto das embalagens. Portanto, é mesmo uma questão de alocar recursos e pensar de maneira estratégica. Agora, a maior parte das pessoas não tem acesso à informação correta, porque também não interessa às entidades, que são pagas muitas vezes pela indústria agropecuária, não nos interessa dizer para reduzir o consumo de proteína animal. E isto é um problema grande. E mesmo, tu também falaste, e também te pergunto no seguimento, que é se aqui o estímulo económico se traz também mudanças neste sentido. Ou se é mudanças apenas a curto prazo, este estímulo económico, porque nós podemos não conseguir mudar a mentalidade só com um estímulo económico. Sim, mas podemos conseguir mudar muita coisa. Por exemplo, em Itália e em França, existe um incentivo financeiro aos supermercados darem os desperdícios em instituições. Num dos países estamos a falar de pagam coimas se não o fizerem, e no outro estamos a falar de recebem reduções de IRC se o fizerem. Ok? De IRC, do equivalente ao IRC. Portanto, isto funciona. Portanto, era uma questão de existir este tipo de incentivos fiscais em Portugal. Exato. Pronto, vou passar então para a última questão do público, que era aqui de que forma é que também nós explicámos as técnicas fáceis de mudar este tipo de comportamentos, as técnicas como, por exemplo, ensinar a compostagem às crianças, a reduzir, a reutilizar, a reciclar, ou seja, esses workshops práticos, como é que nós conseguimos colocar isto rapidamente a ser feito na prática. Creio eu que era mais ou menos neste sentido. A maneira mais fácil e para chegar a mais pessoas é com vídeos para gravar. Vocês gravam os vídeos e fazem acompanhamentos. Agora, aquilo que eu acho mais essencial em termos de crianças, elas vão ouvir ou vão dar ouvidos a pessoas que já conhecem e que lhes dizem alguma coisa. Por isso eu diria apostar nos professores, apostar nos explicadores, pessoas que têm relação com eles direta e que podem fazer um acompanhamento constante, ok? Para continuar a incentivá-los. Porque dizer 2 vezes às crianças para fazerem a reciclagem, depois em casa dizem que não, e ninguém há do outro lado dizer mas vamos tentar, vamos continuar, vamos fazer, eles desistem, ok? Por isso é muito importante envolver as pessoas que estão diariamente a lidar com crianças. Quem elas também têm esta relação próxima, seja através de amigos, seja também da nossa parte, conseguimos, se calhar muitas vezes até passa pela parte informal, ou seja, de certa forma informal e dizer em conversa, pode passar muito por aí. Sim, agora queria só fazer agora uma questão, que é como, tendo em conta também o nosso lema, eu gostava de te perguntar como é que achas que podemos pôr os pequenos a pensar em grande e preocupados com estas questões do consumo consciente? Percebo que seja uma questão bastante geral, mas pronto, peço-te só para responder o que tu achas. Claro. Olha, o que eu acho é que os pequenos pensam muitas vezes mais em grande do que os grandes. Mesmo muitas vezes. Nós temos é de ouvir os pequenos quando eles pensam em grande e não lhes dizer sim, são aqueles de banejo. Eu tenho a sorte de ter crescido com pais que quando eu dizia quero fazer isto e aquilo, a minha mãe não me dizia sim, o meu pai também não me dizia Catarina. Diziam-me, ok, bora, como é que vais fazer? E ajudar as crianças a pensar em grande. E depois, se calhar, se eles perceberem os condicionamentos do pensamento em grande e perceberem, ok, eu para chegar a pensar em grande, se calhar tenho que começar por vários passos até chegar aí, não é? Portanto, guiá-los nesse sentido, sem impor, sem dizer, não, devias fazer assim ou assado, dizer,
como é que achas que podia ser? E quais é que achas que são os problemas que podem surgir daí? E como é que achas que podemos resolver esses problemas? Até chegarem ao patamar onde eles querem. Eu lembro-me bem pequenina, eu fazia imensos negócios, eu pensava em imensos negócios e nunca por falhar em 50 negócios meus pais me disseram para não irem ao 51º, percebes? Nunca. Os meus pais sempre disseram, ok, então e agora este, o que é? Portanto, é explicar que podem fazer sim, com peso e medida, mas que vão ter de trabalhar por isso. Vão ter de trabalhar para mostrar, para chegar até onde eles querem. Faz todo o sentido, ou seja, mais do que darmos a cana, é ensinar a pescar, passa muito por aí e conseguirmos estruturar com eles aquilo que eles querem fazer e não desvalorizarmos o que eles dizem. Ou seja, eles dizem e nós banalizamos e não pode ser. Ou seja, se for um ponto positivo, também cabe-nos a nós dar essa valorização e tentar levar isso para a frente. Se for um ponto negativo, também nos cabe a nós explicar porque é que é um ponto negativo. Ou então perceber porque acha que é um ponto positivo. Porque também podemos estar... Essa é a dualidade. E também é importante para quem está a lidar com crianças, eu acho, perceber o ambiente em que a criança está inserida. Porque uma das coisas que mudou muito na minha vida foi conhecer o meu marido. Porque o meu marido é aquela pessoa que eu tenho uma ideia e que diz, bora, então, estou a ver aqui estes problemas, mas estou a ver aqui as ideias. Portanto, rodear-nos de pessoas que nos puxem para cima e que não digam logo à partida que as nossas ideias não funcionam, é meio caminho andado para podermos efetivamente mudar o mundo, mesmo. Claro. O grupo onde estamos inseridos, seja ele na empresa, numa associação, seja no próprio... Os amigos que têm, tudo conta. Não, lidar com pessoas tóxicas é muito mau para nós. Desde crianças, para pessoas que dizem sempre que não às nossas ideias, pessoas que não... Desde crianças temos de aprender a pôr o nosso espaço, a nossa barreira com esse tipo de pessoas. Claro, e mesmo temos que também saber lidar com este tipo de pessoas diferentes, porque as pessoas somos todos diferentes, todos devemos ter um tratamento personalizado com todas as pessoas. E é isso também que temos que ter essa sensibilidade de conseguir esse tratamento especial com todas as pessoas. Pronto, a conversa está muito interessante mesmo, mas vou ter que terminar também por questões de tempo e queria-te também agradecer a presença, agradecer também a toda a gente que nos está aqui a ouvir e peço e espero que toda a gente tenha aproveitado isto para refletir, para mesmo perceber aquilo que tem feito e se calhar até mudar algum tipo de comportamento. Acho que isso também era um dos objetivos e fico muito contente também se isso tenha acontecido e por isso muito obrigado. Obrigada eu. Obrigada eu. Só mesmo deixar a nota que esta semana é a última semana do projeto da Duas Treta e vamos ter na quarta-feira às 22 horas também e na sexta-feira às 22 horas, por isso também se quiserem podem obviamente estar, se quiserem, incentivo a que estejam presentes na quarta e na sexta-feira e por isso, muito obrigado e boa sorte também. Tudo bom. Obrigada a todos. Obrigada. Tchauzinho.